Eu entendi como as massas são repulsivas e ainda escolhi ser um feiticeiro Jujutsu que salva os outros. Olha, admito que eu não sou muito de ficar pensando nas coisas. Mas eu gosto mesmo é de poder dar o meu máximo naquilo que eu sei fazer. Se a vida de um feiticeiro é como uma maratona, então o que nos aguarda no fim é uma montanha feita com os corpos dos nossos amigos. Exorcizar, absorver e repetir o ciclo. Exorcizar, absorver. Por quem eu estou fazendo isso? Sempre achei que o Jujutsu existisse para proteger os não feiticeiros, mas ultimamente eu me pego pensando se vale mesmo a pena lutar por eles. A nobreza dos fracos e a feiura dos fracos. Tenho dificuldade de ver diferença entre essas coisas e aceitá-las. Parte de mim detesta os não feiticeiros e a outra rejeita esse sentimento. Se a vida de um feiticeiro é uma maratona, então eu não consigo mais ver a linha de chegada. Não sei qual sentimento é verdadeiro. E se eu te dissesse que o verdadeiro vilão nunca nasceu mal, mas foi emoldado pela dor, pela solidão e pela incapacidade de aceitar um mundo que não merecia a bondade que ele carregava? E se eu te dissesse que Suguru Geto não é apenas um antagonista, mas o reflexo mais cruel daquilo que todos nós escondemos dentro de nós mesmos? Essa não é apenas a história de um inimigo, é a história de um homem que acreditou demais. E foi exatamente por acreditar que ele caiu. Suguru Geto não é apenas um personagem. Ele é um espelho daquilo que existe de mais frágil, mais corrompível e mais humano dentro de nós. Quando ouvimos o nome dele, muitos pensam apenas no antagonista, no inimigo que caminhou contra tudo o que havia jurado proteger. Mas, para entender Geto, é preciso mais do que apenas repetir sua trajetória. É preciso sentir o peso do mundo que caiu sobre seus ombros, as vozes que ecoaram em sua mente até sufocá-lo e o vazio que restou quando ele decidiu que a humanidade já não merecia existir. No início, Geto não era um monstro. Ele era alguém que acreditava. Acreditava nas pessoas, acreditava no bem que poderia surgir de salvar alguém, acreditava que cada maldição destruída era um passo para um mundo melhor. Ele e Satoru Gojo formavam a dupla mais poderosa de sua geração, mas também eram dois jovens que carregavam, de maneiras diferentes, o fardo de proteger aquilo que parecia indefensável. Gojo tinha seu poder, sua arrogância, sua visão quase divina. Já Geto tinha uma serenidade que se confundia com bondade, uma compreensão da dor humana que o tornava alguém que se aproximava de qualquer pessoa com compaixão. Mas quanto mais ele caminhava, mais percebeu que essa compaixão era uma faca de dois gumes. Ser compassivo em um mundo de maldições era também abrir as portas para sentir cada fragmento de dor que não era dele. E Geto sentiu. Sentiu o desespero das pessoas comuns, que rezavam por ajuda, mas no fundo continuavam a gerar maldições com seus próprios medos e rancores. Sentiu o fardo de ter que lutar, dia após dia, contra algo que nunca acabava. Não importava quantas maldições ele exorcizasse, no dia seguinte elas estariam de volta. Porque o verdadeiro inimigo não era uma entidade feita de energia amaldiçoada. Era o coração humano. Sempre que penso nisso, me dá um nó na garganta, porque percebo que Geto não é apenas um personagem que se perdeu. Ele é a representação do que acontece quando a gente sente demais, quando o peso da dor dos outros começa a corroer aquilo que ainda nos mantinha de pé. O estalo, a rachadura que levou Geto a mudar, veio de forma brutal. A morte da garota que deveria proteger, a constatação de que, mesmo com todo o poder que tinha, não conseguiu evitar a tragédia. E ali, em meio ao sangue e ao silêncio, nasceu a pergunta que mudaria tudo. Vale a pena salvar seres humanos que não param de gerar o mal? Essa pergunta não era apenas filosófica. Para Geto, ela era visceral. Cada rosto que ele lembrava, cada súplica que havia atendido,
agora vinha acompanhado do contraste cruel. Eram essas mesmas pessoas que continuariam, involuntariamente, criando maldições que matariam outros. Era como salvar alguém de um incêndio apenas para vê-lo, no dia seguinte, riscando um fósforo de novo. E quanto mais ele refletia, mais a resposta se tornava óbvia. Não valia a pena. É aqui que muitos o julgam. É fácil dizer que Gueto escolheu o caminho errado, que se deixou corromper. Mas será que não é ainda mais assustador pensar que, de certa forma, ele estava certo? Que a humanidade, com todos os seus medos, inseguranças e egoísmos, realmente alimenta as maldições que a destroem? Gueto enxergou a raiz, e essa clareza o destruiu. O contraste com Gojo é um dos pontos mais dolorosos de toda essa narrativa. Gojo, com o seu poder quase divino, decidiu acreditar. Decidiu carregar o fardo e continuar lutando, mesmo que fosse uma guerra sem fim. Já Gueto, humano demais para ignorar as contradições, quebrou. E essa diferença entre os dois é o que torna sua relação tão trágica. Eles eram dois lados da mesma moeda, duas respostas diferentes para a mesma pergunta. Como viver em um mundo que não para de se destruir? Aqui, eu sinto algo muito forte. Porque Gojo representa aquilo que gostaríamos de ser. Alguém que acredita, que continua em frente mesmo quando tudo parece em vão. Mas Gueto é aquilo que de fato somos em muitos momentos. Cansados, exaustos, incapazes de ver sentido em lutar por algo que parece condenado. A decisão de Gueto não veio de repente. Ela foi se formando, crescendo como uma semente envenenada dentro dele. A cada missão, a cada vida perdida, a cada lágrima que testemunhava, ele dava um passo a mais em direção ao abismo. Até que, finalmente, o abismo chamou pelo nome. E ele atendeu. Os humanos não merecem existir. Essa frase, dita por ele, não é apenas uma condenação. É uma sentença fria, um manifesto de alguém que acreditou demais e acabou quebrado para essa mesma fé. A partir dali, o herói morreu e nasceu o vilão. Mas será que ele realmente morreu? Ou será que o verdadeiro Gueto sempre esteve ali, apenas esperando o momento em que a dor seria maior do que a esperança? O mais cruel é que Gueto nunca deixou de ser humano. Ao contrário, sua queda só prova o quanto ele era, porque foi justamente sua humanidade, sua empatia, que o levou a sentir tanto. E foi esse excesso de humanidade que o conduziu à decisão de exterminar a própria humanidade. A história de Gueto é sobre um paradoxo. Ele lutava contra maldições, mas a maior maldição que carregava estava dentro dele, a incapacidade de se desligar do sofrimento alheio. E é essa maldição que o empurra pouco a pouco para um caminho sem volta. Pense na cena final, quando ele enfrenta Gosho. Ali não estão apenas dois ex-amigos em lados opostos de uma guerra. Estão dois mundos colidindo. O mundo da criança, representado por Gojo, contra o mundo da desistência, representado por Gueto. É impossível assistir sem sentir a dor latente daquilo que poderia ter sido, porque, no fundo, ambos ainda se importavam com o outro. Ambos ainda carregavam a lembrança dos dias em que eram apenas dois jovens sonhando em proteger o que amavam, mas agora estavam separados por um abismo irreconciliável. Sempre que chego nessa parte, eu me pergunto, e se fosse comigo? Até que ponto eu conseguiria acreditar como Gojo? E até que ponto eu acabaria como Gueto, cansado demais para continuar? A verdadeira tragédia de Suguru Gueto não é o fato de ele ter se tornado um inimigo, mas sim que ele nasceu para ser um herói. E é por isso que sua história dói tanto, porque, no fundo, nós sabíamos que poderíamos ter sido ele. Que em algum momento da vida, a dor, a solidão e a descrença no mundo poderiam ter nos quebrado também. E talvez, só talvez, a única diferença entre nós e Gueto seja que ainda não tivemos que escolher entre proteger nossos ideais ou proteger a nós mesmos. Então me diz,
Quando você olha para a história de Suguru Geto, você viu um vilão? Ou você viu o retrato mais cru e doloroso de como a bondade pode ser destruída? Se essa reflexão mexeu com você, se você acredita que a história de Geto merece ser lembrada não como a de um vilão, mas como a de uma tragédia humana, deixa seu like, comenta sua visão aqui embaixo e compartilhe esse vídeo, porque talvez alguém que esteja vendo isso hoje precise entender que até os mais fortes podem cair. E só juntos a gente não cai.